Bom dia, Lucas. Bom dia. Quem tá Bom falando é o dia. Gustavo, tá? Eu sei, Gustavo. Eu reconheci a voz. Qual é a matéria de hoje? Hoje a gente vai falar de Guerra Fria. Tá, obrigado. Nada. Bom dia, pessoal. Gente, só mais uns minutinhos, tá? E aí a gente começa a falar o que a gente tem para falar hoje. E aí, lembrando que na semana passada a gente falou sobre os acordos que ocorreram ao longo da Segunda Guerra, né, mas para a parte final da Segunda Guerra, e também falamos sobre esses acordos durante a guerra e falamos do acordo que vem logo após a guerra, que é a Conferência de São Francisco, que vai dar na criação da ONU, tá? Então, na aula passada, a gente terminou de vez a Segunda Guerra Mundial. Hoje, como vocês já podem bem ver aí, a gente está partindo para o módulo, se não me engano, eu esqueci de anotar esse módulo, se não me engano, esse aqui é o módulo 18, é o módulo 18, onde a gente já começa a falar de Guerra Fria. E aí, se eu bem lembro aqui, o módulo 18, o 19 e o 20, os três são sobre Guerra Fria. Então, a gente vai ficar um tempinho considerável nesse conflito, né, nesse processo histórico em si. Mas, né, só para deixar claro, a apostila de vocês trabalha dividindo muito bem legal mesmo, a forma na qual ela divide a Guerra Fria, porque nesse módulo a apostila começa a dar as bases do que é a Guerra Fria em si, que é o que a gente vai começar a falar hoje. E aí, no módulo seguinte, já começa a falar de alguns conflitos que vão ocorrer na Guerra Fria. Por exemplo, durante a Guerra Fria, a gente vai observar que vai ter a Revolução Cubana, vai ter a Revolução Chinesa, vai ter a construção do Muro de Berlim, vai ter a Guerra do Vietnã. Ou seja, tem muita coisa para a gente falar ainda de Guerra Fria. Geralmente a gente acha que não tem tanta coisa para falar, mas tem, né? Enfim, é isso. Hoje a gente vai falar desse módulo 18, que vai trabalhar justamente com os aspectos iniciais da Guerra Fria, e aí na semana que vem a gente prossegue, a gente continua falando o que a gente tem para falar. Mas, assim que a gente acabar, né, a nossa última aula hoje, que vai ser a de Sociologia, eu vou começar. Eu não devo editar nenhum vídeo, porque geralmente eu não tenho necessidade de editar. Às vezes eu só corto o início e fim quando não tem muita coisa neles. Mas assim que acabar a nossa aula de sociologia, qual a gente vai falar sobre democracia hoje, eu vou jogar já lá para vocês o link dessa aula no YouTube. Eu vou jogar a aula no YouTube e depois eu coloco no Escola Web para vocês. Essa imagem aqui que vocês estão vendo, se eu não me engano, tá? Eu já coloquei na pasta do Google Drive. Porém, se eu não coloquei,
eu vou colocar também logo após a aula, tá? Mas eu já vou estar disponibilizando aqui através do chat. Estou botando aqui agora para vocês. Pronto, tá aí, tá, gente? Então, para quem quiser, já tá aí a imagem. Quem quiser baixar, não sei, enfim, tá? É isso, basicamente é isso para falar. Né? Espero que todos vocês estejam bem. Bom dia para quem chegou agora, ou bom dia para quem chegou depois de eu já ter dado bom dia. Tá? Espero que todos estejam bem. E aí, vamos prosseguir, vamos começar a fazer o que a gente tem para fazer. Enviei, poxa. Ah, tá. Não enviei na pasta do Google Drive. Lá não devo ter colocado, então. Eu coloco logo, no intervalo daqui também eu coloco, tá? Então, gente, só para lembrar, a nossa aula aqui, ela vai até às 9h35, tá? Sendo que ela tem um espacinho de 5 minutinhos, né, entre um período entre os 45 minutos. E aí, gente, olha só, mais uma vez, a gente não vai dar esse espacinho aí, tá? E aí eu termino a aula às 9h30 para vocês terem uns 20 minutinhos, acho que são 20 minutinhos de descanso depois. Ao invés de 15, vocês vão ter 20 minutinhos, tá bom? Então a gente faz isso. Vamos lá então, gente. O seguinte, na aula anterior, a gente falou, né, no caso, sobre o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, eu lembro que eu trabalhei com vocês com algumas conferências. Eu falei com vocês sobre a conferência de Yalta, a conferência de Teherã, a terceira conferência de Moscou, a conferência de Potsdam, a conferência do Atlântico. Falei com vocês sobre a conferência de São Francisco. Ou seja, ao todo a gente trabalhou naquela aula com 7 conferências. E aí, eu lembro que eu comentei com vocês que a ideia dessas conferências era de tentar começar a organizar o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Então, por mais que os países ainda estivessem no conflito, por mais que eles ainda estivessem na Segunda Guerra Mundial, era extremamente necessário, por parte deles, começar a organizar, reorganizar a geopolítica mundial. É como gostam de chamar na política, né, de redesenhar a política. Era justamente essa ideia que havia, que eles estavam interessados em fazer. Então, a gente já começa a observar, e eu lembro que eu comentei com vocês, que o primeiro acordo que ocorreu foi a Conferência do Atlântico, onde se reuniu apenas Estados Unidos e a Inglaterra. Eles assinaram a Carta do Atlântico em 41, onde eles se comprometiam em não anexar nenhum território, a não ser com relação à ideia da autodeterminação dos povos. E aí a gente começa a ver uma série de outros acordos que vão ocorrendo. O que de fato a gente sabe é que, em 1945, a Segunda Guerra acabou. Né? E aí ela acabou principalmente com os ataques das bombas atômicas dos Estados Unidos no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Né? Então, em 45, a Segunda Guerra acaba. E aí, quando a Segunda Guerra acaba, eu lembro que eu já comentei com vocês na aula anterior sobre a ideia de que o conflito termina e logo em seguida já começa o que a gente entende como a Guerra Fria. Porém, eu comentei também com vocês que a Guerra Fria
ela tem possíveis datas de início e possíveis datas de fim. Naquela aula, eu falei com vocês basicamente 2 datas de início e 2 datas de fim. Hoje, para essa aula, a gente está trazendo mais algumas possíveis datas de início, possíveis marcos de início da Guerra Fria como um todo. Tá? Mas aí a gente, mais à frente, vai também tentar um pouquinho discutir qual de fato é o início da Guerra Fria ou não. Tá? E se há um possível início de fato, um marco para a gente determinar que a Guerra Fria havia começado. Tá? Então, a gente vai tentar fazer isso. Mas, primeiro, o que foi a Guerra Fria em si? Tá? E aí eu já coloquei aqui, ó, foi um conflito ocorrido entre os anos de 1945 e 1991 entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, a Guerra Fria foi esse conflito entre Estados Unidos e União Soviética entre os anos de vamos delimitar entre os anos de 1945 e 1991. Esse conflito ele é marcado por isso daqui, ó, pela busca pela manutenção e expansão pelas zonas de influência. Como assim, Lucas? Busca pela manutenção e expansão das zonas de influência. Vamos lá, vou explicar para vocês. Antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo ele era fragmentado em algumas ideologias. E aí, quais eram as ideologias que a gente coloca? A ideologia liberal capitalista, que era defendida pelos Estados Unidos, pela França e pela Inglaterra. A ideologia socialista comunista, que era defendida pela União Soviética. E havia o que alguns gostam de chamar, mas eu não concordo de forma alguma com esse termo, uma terceira via, né, porque eu não considero como uma terceira via, tinha lá a ideia da extrema-direita, tinha o fascismo, que era, né, defendida pela Alemanha e pela Itália. Então, havia essas 3 ideologias. Cada ideologia, tinha as suas respectivas zonas de influência. Então, a gente começa a observar que o liberalismo ele tinha como grande foco a ideia ali da América e da Europa Ocidental. Já o comunismo ele tinha como grande foco aquela região ali do leste europeu. Já o fascismo ele ainda estava muito pequeno, mas ele estava se concentrando em pequena parte ali da Europa Ocidental e buscando se deslocar um pouco em direção ao leste europeu, né? Então, era mais ou menos essa ideia. Cada um tinha suas zonas de influência. Quando a gente vai para a Segunda Guerra Mundial, e aí eu já começo a pegar aqui a partir de 42, quando o nazismo, quando o eixo está perdendo a guerra já. E aí o que a gente vai notar? Que o eixo perdendo a guerra, a gente vê 2 ideologias com força. Que uma ideologia era o liberalismo, tá? Principalmente defendida pelos Estados Unidos. E, do outro lado, a gente vê o comunismo defendido pela União Soviética. E aí, essas 2 ideologias, vamos dizer dessa forma, já têm as suas zonas de influência. Uma no leste europeu e outra na Europa Ocidental. O que elas querem fazer a partir de agora, com o fim da Segunda Guerra Mundial? Elas, primeiro, querem manter as suas zonas de influência e, depois de terem conseguido manter, eles iriam expandir essas zonas, eles iriam expandir essas ideias. Mas por que eu estou falando que o liberalismo é defendido pelos Estados Unidos e o comunismo pela União Soviética? Porque durante a guerra, a Europa ela vai ser a região mais afetada de todo o conflito. Por que a Europa vai ser a região mais afetada de todo o conflito? Porque a guerra ela vai acontecer na Europa. Então, a Europa ela vai estar devastada do ponto de vista físico e do ponto de vista econômico. E aí, se a Europa está devastada, a Inglaterra e a França não ficam de fora. Por exemplo, a França, durante a Segunda Guerra Mundial, foi um território
que foi ocupado pelos nazistas. Então, a França estava totalmente debilitada. A Inglaterra sofreu com as consequências, né, dos ataques aéreos alemães. Então, a gente começa a observar que, assim que acaba a Segunda Guerra Mundial, basicamente, todas as nações envolvidas, elas estavam numa situação de uma debilidade extrema. E aí, conforme a gente vai vendo, né, essa queda das nações europeias, a gente vai notar que duas nações no mundo, elas vão conseguir ascender, elas vão conseguir crescer pós Segunda Guerra Mundial. E quais são essas duas nações? Estados Unidos e a União Soviética. Então, nesse momento que a gente vai começar a observar que, conforme há uma queda dessas nações europeias, ao mesmo tempo a gente vai notar que duas elas vão conseguir se sustentar, vão conseguir se elevar e vão conseguir se sustentar mais à frente, que é os Estados Unidos e a União Soviética. E aí é o que a gente vai começar a observar. Quando a guerra acaba efetivamente, a Europa tem que passar pelo seu processo de reconstrução. Então, repara, qualquer localidade, qualquer área pós uma guerra, ela sempre vai passar pelo seu processo de reconstrução. Só que esse processo de reconstrução da Europa pós Segunda Guerra Mundial vai ser marcado pela disputa dos Estados Unidos e da União Soviética. Ou seja, essas duas nações elas vão tentar buscar aumentar as suas influências na Europa. Ou seja, eles vão se aproveitar que a Europa está passando por essa crise para tentar aumentar a sua zona, para aumentar a sua influência justamente naquele território ali. Mesmo não sendo... Quem, assim, mesmo não sendo muito danificada? A União Soviética? Ah, sim. Repara, é porque quando a gente fala qualquer país, entendi. Porque quando a gente fala em reconstrução, primeiro, por mais que ele não tenha sido muito danificado, qualquer guerra, tá? Qualquer guerra vai exigir do seu país uma transformação muito grande. Então, por exemplo, você vai começar a adotar uma economia mais voltada para o setor de guerra. Então, você tem que reconstruir a sua economia aos moldes de uma normalidade. Então, por exemplo, você vai deixar de focar naquela economia de guerra e vai voltar para as produções normais. Então, você vai fazer uma reconstrução do seu país. O grande ponto é que, quando a gente fala em reconstrução, a gente geralmente associa a algo que está muito danificado, né? A uma região que sofreu muito. E, de fato, isso acontece mais, né? Porque aí é uma questão interessante, isso que você perguntou. Para facilitar e para não gerar confusão, a gente pode utilizar, para os países que não sofreram muitos danos na guerra, o termo de uma reorganização. Eu acho que pode facilitar, né, confundir menos. Os países que não sofrem tanto, eles vão reorganizar a sua economia. Agora, os países que sofrem bastante, eles vão reconstruir a sua economia. Tá? Eu acho que pode facilitar um pouquinho essa ideia. E aí, prosseguindo com essa ideia, a Europa estava devastada. A guerra aconteceu no continente europeu. Então, era necessário organizar ali um processo de reconstrução. E aí, quem vai tentar se aproveitar disso? Estados Unidos e a União Soviética. Eles vão tentar aumentar as suas zonas de influência em direção ao continente europeu. Por exemplo, pós-Segunda Guerra, alguns países na Europa vão passar por eleições presidenciais e eleições parlamentares. A gente vai começar a observar que em muitos desses países europeus,
vai ter um crescimento muito forte dos partidos comunistas locais. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui na Itália. Na Itália, quando for ter eleições pós-Segunda Guerra, o Partido Comunista ele vai ganhar muita força. E por que o comunismo ele vai ganhar muita força na Europa pós-Segunda Guerra? Porque se a gente parar para pensar, a ideia do comunismo, a mentalidade do comunismo, ela está muito ligada, associada a essa ideia de combate à pobreza, combate à desigualdade, né? Ela é pautada nisso. Então, quando a gente entra na Europa pós-Segunda Guerra, a Europa está justamente nessa situação, marcada pela pobreza, marcada por uma forte desigualdade e necessitando de um projeto, de uma sociedade que busque a reorganização dessas desigualdades sociais. Então, basicamente, é esta ideia. Então, o comunismo ele começa a ganhar força. E aí, quando o comunismo começa a ganhar força, através da via eleitoral, através da via democrática, isso acende um alerta nos Estados Unidos. Isso acende um alerta nos Estados Unidos. Opa, tem algo aí que a gente não pode estar dando mole. O comunismo está ganhando força. O comunismo está ganhando força, então vamos começar a evitar que ele continue ganhando zona de influência enquanto a gente fica aqui estagnado. Só que isso por si só acendeu o sinal de alerta. A gente começa a observar também na Europa como um todo o início de algumas guerras civis por conta dessa rivalidade entre o capitalismo e o socialismo. Assim que a guerra acaba, em países como, por exemplo, Turquia e a Grécia, a gente vai notar algumas guerras civis, ou seja, guerra interna, guerra entre a população, que são partidários do socialismo e do capitalismo. E em alguns locais, algumas dessas localidades, o socialismo e os socialistas eles vão vencer a guerra civil. Então, o que a gente está começando a observar? Que o socialismo ele está se expandindo em direção à Europa. Quando o socialismo estava se expandindo em direção à Europa, era um momento em que os Estados Unidos tinha que vir e tomar uma ação. Opa, é agora, temos que agir. Não basta a gente só ligar o sinal de alerta, a gente vai ter que agir. E aí foi nesse momento aqui que aconteceu isso daqui, ó, o início da doutrina Truman. Em 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ele faz uma declaração onde ele busca alertar a sociedade ocidental sobre o perigo vermelho que estava rondando o mundo liberal, o mundo democrático. Então ele vai lá, o Harry Truman, ele vem, chega e fala que havia um perigo vermelho rondando a Europa Ocidental, rondando o mundo ocidental. Esse perigo vermelho é, obviamente, o comunismo. E aí, a partir deste momento, a gente vai notar que os Estados Unidos vai começar com um processo de perseguição aos comunistas. A doutrina Truman ela é marcada por esse processo de perseguição. E aí, para alguns, esse é o início da Guerra Fria. E aí, essa doutrina Truman ela se inicia no ano de 1947. Então, em 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ele faz essa declaração falando que há o perigo vermelho rondando o mundo ocidental. Então, nós temos que agir para evitar que este perigo ele continue se espalhando, né? Quase que o fantasma do comunismo rondando a Europa Ocidental. Era justamente isso, era justamente essa ideia que ele queria falar. E aí, repara só, eu falei aqui da doutrina Truman em 47, falei que o socialismo ele estava crescendo na Europa, e olha o que acontece aqui, ó, em 47 também. 1947 ocorre o Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? O Plano Marshall é nada mais nada menos que um plano econômico que tinha como objetivo financiar
a recuperação dos países europeus. E quem é que vai fazer isso? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, vendo que o socialismo, que o comunismo estava ganhando força nas eleições, estava conseguindo ganhar guerras civis em alguns países, ele vai lá e cria o Plano Marshall. O Plano Marshall, os Estados Unidos dava empréstimo, fazia empréstimos, né, financiava a reconstrução de alguns países na Europa. Só que essa reconstrução de alguns países na Europa não é porque os Estados Unidos é bonzinho, é maravilhoso, não. Eu devo sempre lembrar vocês que os Estados Unidos ele nunca faz nada porque ele é uma nação que adora a humanidade. Não. Todos os objetivos que eles fazem é sempre pensando numa política na qual eles possam se beneficiar. Primeiro, eles pensam neles. É a ideia que existe até hoje, que hoje está mais forte do que nunca, que é o lema do governo dos Estados Unidos de hoje. América em primeiro lugar. E aí, quando eles falam América em primeiro lugar, América são eles. Eles não entendem que a América vai para além deles. Então, eles começam a defender essa ideia, eles começam a financiar a recuperação econômica dos Estados Unidos, pautado na ideia de que é o seguinte, ó, eu estou te ajudando, mas, em troca, você vai ter que combater o comunismo. Então, você não vai poder deixar o comunismo crescer no seu território, no seu país, e você vai ter que implementar uma economia aos moldes capitalistas. Então, os Estados Unidos ele utilizou do dinheiro, né? Utilizou do dinheiro para recuperar a economia europeia e afastar o comunismo do mundo ocidental. Ele percebeu que aquilo ali poderia acontecer, então ele vai dar dinheiro, ele dá o que todos os países queriam, dinheiro, para refinanciar as suas respectivas economias. Então, a gente pode pegar aí que, de fato, talvez a data, o marco simbólico de início da Guerra Fria seja efetivamente o ano de 1947. Porque em 1947 há a doutrina Truman e há o Plano Marshall em si. Então, talvez, se a gente pegar, esse faça, né, talvez essa data é a que faça mais sentido para o início da Guerra Fria, de fato. Gente, até aqui, tranquilo ou não? Alguma dúvida? E aí, vamos lá. Então, a gente começa a observar essas características que eu coloquei. No entanto, eu falei com vocês agora sobre a ideia, né, da Guerra Fria em si, falei com vocês sobre essa busca e manutenção e expansão das zonas de influência, falei com vocês sobre o Plano Marshall. Então, a gente está começando a falar algumas características básicas, algumas características centrais. Porém, o que a gente tem que começar a pensar? Né? Vamos pensar aqui se, de fato, o Plano Marshall, vamos pensar se a doutrina Truman, ela pode, por si só, representar o início da Guerra Fria. Porque eu estou colocando um marco aqui que é, para alguns, esse é oficial. Mas, para diversos outros pensadores, diversos outros especialistas, a Guerra Fria ela não começou por si só ali em 47. Para muitos especialistas, existia a ideia de que esse conflito ele já vinha dando início mesmo antes do fim da Segunda Guerra Mundial. E aí, particularmente, o que eu vou defender, tá? O que eu defendo a Guerra Fria, ela tem início logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial acaba e aí já começa a Guerra Fria. No entanto, tá? Esse conflito, essa oposição entre as duas ideologias, ela vai ficar mais clara, mais explícita, aí sim, aqui na doutrina Truman em 47. Então, ela já começa em 45, mas em 47 ela fica explícita. E aí a gente consegue
deixar claramente, entender claramente que havia um conflito ali entre Estados Unidos e a União Soviética. Tá? Então, esse é um ponto que a gente pode pensar. Só que, vamos ver aqui os possíveis marcos de início do conflito. Conferência de Potsdam, não sei se vocês vão lembrar. Na aula passada, a gente falou que a Conferência de Potsdam ocorreu em 1945, e aí eu lembro que vocês, inclusive, caíram na pegadinha em relação a uma questão que eu coloquei. Né? E aí, o que a Conferência de Potsdam falava? A Conferência de Potsdam ela tinha como objetivo organizar as bases para a Alemanha pagar uma indenização, para os criminosos, para os nazistas serem julgados, para dividir a Alemanha em áreas de influência. Então, neste momento, a ideia era essa. Tá? Porém, o que a gente começou a observar? Que, na realidade, Estados Unidos e a União Soviética deixaram as questões nazistas um pouco de lado, deixaram em um segundo plano, e aí eles começaram a já organizar as áreas de influência para o pós-Segunda Guerra Mundial. O que não entendeu, Gustavo? Eu não entendi o que você explicou, Lucas. Agora, o que eu falei agora? Isso. Tá, então vamos lá, olha só. Quando estava rolando a Segunda Guerra Mundial, os países que estavam na guerra, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, eles fizeram uma reunião. Essa reunião tem esse nome aqui, ó, Conferência de Potsdam. Tá? Qual era o objetivo da reunião? Eles iriam tomar decisões para ver como os nazistas, como os derrotados na guerra, seriam punidos e seriam julgados. Então, a ideia era justamente essa. A guerra estava acabando e aí a gente precisava criar uma punição aos derrotados na guerra. Então, o objetivo da guerra era esse. Só que a União Soviética e os Estados Unidos, eles deixaram um pouco de lado isso que eles tinham que fazer, e aí eles buscaram ver como que o mundo seria dividido pós-Segunda Guerra Mundial. Quem ocuparia tal espaço no mundo? Então, na Conferência de Potsdam, aconteceu isso. Deu para entender agora? Deu, obrigado. Tá? Beleza. Então, a ideia começou a acontecer dessa forma. Então, o mundo já passou a ser dividido ali. E aí, alguns meses depois, vai acontecer os ataques atômicos ao Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Aconteceu em agosto, inclusive, de 45. E aí, o que muitas pessoas colocam? Ó, e aí isso é um fato. Né? Primeiro de tudo, que esse ponto que eu vou falar é um fato, não tem como negar. Primeiro de tudo é que os ataques eles foram desnecessários. Não havia necessidade de atacar o Japão com as 2 bombas atômicas. Tá? Não tinha necessidade alguma. Necessidade alguma mesmo. O Japão ele já estava basicamente rendido, o Japão já estava totalmente destruído. Era justamente essa ideia. Tá? E aí, o que a gente vai notar? O que se coloca geralmente é que os Estados Unidos ele fez isso justamente para mostrar à União Soviética todo o poderio bélico, todo o poderio atômico que ele tinha. Então, ele ataca o Japão justamente para, a gente está começando a dividir o mundo. A guerra está acabando. Eu sei que o meu novo inimigo é a União Soviética. Então, vocês, eu estou mostrando aqui, o meu poderio bélico.
Então, já estou deixando claro que quem tentar me enfrentar vai sofrer com as consequências disso. Então, para alguns, tá? Para alguns pensadores, né, o início pode ser a Conferência de Potsdam, quando já começa a ficar claro a oposição entre a União Soviética e Estados Unidos. Para outros, pode ser os ataques atômicos ao Japão, e aí vocês estão vendo aqui que tem um acento circunflexo, que não sei por que, como foi parar aí. Tá? Podem ser os ataques atômicos ao Japão, no qual os Estados Unidos buscou mostrar uma força para a União Soviética. Também pode ser o discurso do Winston Churchill sobre a cortina de ferro. Quem era o Churchill? Churchill era o primeiro-ministro da Inglaterra. Tá? Ele, logo após a Segunda Guerra, ele faz um discurso na qual ele fala sobre uma cortina de ferro que estava se colocando e dividindo o mundo entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. E aí, quando ele coloca essa ideia da cortina de ferro, ele está colocando justamente que o socialismo estava se expandindo pelaquela região da Europa do leste europeu e estava criando uma espécie de cortina no qual ele estava dividindo o mundo democrático e o mundo fechado, o mundo ditatorial, o mundo autoritário. Então, ele começa a colocar isso. Para alguns, existe justamente esse conceito, esse discurso do Churchill foi o início da Guerra Fria. Mas, assim, o discurso dele é algo mais simbólico. Né? Não dá para a gente dizer que o conflito vai se iniciar a partir... Não. Né? É algo muito mais que ele já está colocando aquilo ali, porque ele já está percebendo que já está acontecendo. Né? Então, a gente pode começar a pensar que ou a Guerra Fria começou logo após o fim da Segunda Guerra, ou no que eu coloquei aqui no início da doutrina Truman. Então, vamos começar a focar mais em 1945 ou em 1947. Essas duas possíveis datas. Tá? Então, a gente pensa em um ou em outro. Beleza? Então, a gente coloca justamente a ideia da Guerra Fria. E aí, falando tudo isso que a gente já colocou até agora, vamos começar a pensar o seguinte. A Guerra Fria ela vai ser marcada pela ideia de uma bipolaridade. Então, toda vez que a gente fala de Guerra Fria, obrigatoriamente a gente vai falar da ideia da bipolaridade. Ou seja, o mundo estava dividido em dois polos. De um lado estava os Estados Unidos, como a gente já colocou, e do outro lado estava a União Soviética. Só que essa bipolaridade ela vai ser em alguns pontos específicos. Por exemplo, ponto econômico, ponto político, ponto ideológico, o ponto da geopolítica. Como assim? Tá? Não sei se vocês estão anotando aí, se não estão, enfim. Mas essa parte aqui da bipolaridade econômica, política, ideológica e geopolítica, inclusive está na apostila de vocês. Essa parte eu retirei exclusivamente da apostila de vocês. Tá? E aí, quando a gente fala em bipolaridade econômica, a gente está tratando que o mundo estava dividido a partir de agora entre a ideia de um liberalismo econômico versus uma economia planificada. Lembra que a gente sempre fala aqui no comunismo, no socialismo, a economia ela era planificada, ou seja, o Estado fazia planejamento para o desenvolvimento da economia, era basicamente essa ideia. Do outro lado dos Estados Unidos, que eles estavam defendendo, estava a ideia do liberalismo, ou seja, a economia onde o mercado ele levava, ele autodeterminava a ideia da economia. Então, existe esse ponto. Então, do ponto de vista econômico, era a economia liberal versus a economia planificada. Tá? Do ponto de vista político, a gente vai estar dividindo aqui entre a ideia do pluripartidarismo versus o unipartidarismo. Como assim o pluripartidarismo? Por mais que a gente vá ver que nos Estados Unidos existe muito mais uma ideia
de bipartidarismo, porque existem dois partidos fortes, que é o Partido Democrata e o Partido Republicano, nos Estados Unidos há uma série de partidos. Há uma série de partidos. Então, o que a gente vai começar a observar? Que, de um lado, estavam os Estados Unidos com mais de um partido, vamos colocar desta maneira, mais de um partido dando as bases da política interna, e do outro lado estava a União Soviética, que tinha apenas um único partido, o Partido Comunista. E aí, isso é interessante da gente pensar, que em todos os países que adotam o socialismo ou o comunismo, eles têm a ideia de um único partido. Então, por exemplo, a gente vai observar que na União Soviética daquela época tinha um partido comunista. Hoje, na China, tem o Partido Comunista, é o único partido, que é o Partido Comunista. Na Coreia do Norte, tem um único partido, que é o Partido Comunista. Em Cuba, tem um único partido, que é o Partido Comunista. Então, o comunismo, o socialismo, ele tem essa ideia de um único partido em si. Tá? Então, opôs essa ideia também política. Opõe também a ideia, a oposição, perdão, ideológica. O que seria essa oposição ideológica? A ideia de capitalismo versus o socialismo. Então, a gente está começando a observar que a bipolaridade está marcando justamente isso. Ou seja, o mundo ele começa a se dividir sempre pautado nessas ideias. Do ponto de vista econômico, se vai ser liberal ou se vai ter uma economia planificada. Do ponto de vista político, se vai ter sempre vários partidos ou um único partido. Do ponto de vista ideológico, se vai ter o socialismo ou o capitalismo. Do ponto de vista geopolítico, se você vai se voltar para mais o lado da Europa oriental, do mundo oriental, que é ligado ao socialismo, ou se você vai se voltar, vai se ligar para o lado da Europa ocidental, do mundo ocidental, que é capitalista. Ou seja, começa a dividir o mundo sempre em duas partes. Ou você é, ou você não é. Repara que essa bipolarização, ela ainda é muito forte hoje. Né? Por que ela ainda é muito forte? Porque ontem eu estava vendo, não sei se vocês conhecem esse programa, existe um programa de entrevista chamado Roda Viva. É muito antigo. Roda Viva é muito, muito, muito antigo. E aí o Roda Viva, ele entrevista algumas personalidades, alguns nomes importantes no país, da área política, de várias áreas mesmo. E aí, ontem, o Roda Viva, ele entrevistou o Adnet, né? Marcelo Adnet, humorista. E aí teve uma pergunta, um jornalista, Marcelo Tais, né? Vocês provavelmente já conhecem, Marcelo Tais era do CQC, aquele carequinho. E o Marcelo Tais, ele faz uma pergunta para o Adnet, que o Adnet, ele chega e a pergunta para o Adnet é o seguinte: Adnet, você se diz como um humorista de esquerda, né? Mas você sabia que na China, em Cuba, na Coreia do Norte, não tem humor, não tem humorista? Então, mesmo assim, você se considera um humorista de esquerda? E aí, né, o Adnet chegou e falou, ele falou, essa informação de que não tem humorista lá, sinceramente, eu não sei. Né? Eu também, Lucas, eu também não faço ideia, eu nunca ouvi isso, para mim é novidade. Mas, enfim, né, ele chegou e falou, pô, essa ideia de que para você ser de esquerda, você tem que apoiar Cuba, você tem que apoiar a Coreia do Norte, essa é uma ideia que não faz sentido. Não faz sentido porque ele dizendo, eu posso ser de esquerda e posso apoiar ou não apoiar. Né? Eu tenho o meu próprio pensamento e eu consigo determinar o que eu vou apoiar ou não, o que eu vou concordar ou não. Então, por que eu estou colocando isso? Porque a ideia da pergunta do Marcelo Tais foi justamente isso, de pensar que se eu sou de um lado, eu tenho que defender tudo de um lado, ou se eu sou do outro, eu tenho que defender tudo, ou eu concordo
contudo, existe uma ideia de uma bipolaridade muito forte no campo político, e essa ideia de bipolaridade é muito um resquício desse período da Guerra Fria, no qual onde você era ou não era. Esse era o grande ponto. Eu pego um exemplo aqui muito claro para vocês. Os Estados Unidos, ele sempre fez isso, principalmente pós Revolução Cubana. Se você não faz um acordo comigo, você é comunista. Era justamente essa ideia. Ou, eu pego um exemplo mais claro ainda. Durante o governo do Jânio Quadros, né, Jânio Quadros só governa o Brasil durante o ano de 1961. O Jânio Quadros ele tem uma ideia de uma política externa independente. É o que a gente chama de PEI, política externa independente. Essa política externa independente era nada mais nada menos que o seguinte: se eu tiver que comercializar com a União Soviética, eu vou comercializar. Se eu tiver que comercializar com os Estados Unidos, eu vou comercializar. E por que o Jânio Quadros fazia isso? Porque se fosse necessário comercializar para beneficiar o Brasil, ele estava lá. Era justamente isso. Então, o Jânio Quadros ele não se alinha a nenhum dos dois lados. Enquanto existia, naquele período, naquela época, uma necessidade muito grande do país, da região, se alinhar a alguém. Ou seja, eu tenho que deixar claro que eu sou associado à União Soviética. Ou eu tenho que deixar claro que eu sou associado ao Estado Unidos, quando, na realidade, isso não necessitava. Mas os Estados Unidos defendiam isso. Ó. Se você não se alinha a mim, ou se você adota um tom de neutralidade, significa que você está associado a eles. Então, essa ideia de bipolaridade, ela era muito forte na Guerra Fria naquele momento. E aí isso vai começar a gerar uma série de conflitos no mundo. Sendo que esses conflitos não são conflitos entre Estados Unidos e União Soviética. Repara que em nenhum momento da guerra, Fria, Estados Unidos e União Soviética vão se chocar de fato. Vão se chocar através de uma guerra bélica. A guerra dos Estados Unidos e União Soviética sempre vai ficar no campo diplomático, sempre no campo das discussões políticas, mas nunca no enfrentamento bélico. E por que nunca vai ficar no enfrentamento bélico? Porque eles tinham a noção, eles sabiam disso daqui, ó, da destruição mútua assegurada. O que seria essa ideia da destruição mútua assegurada? Eles sabiam que o seu inimigo tinha um potencial bélico, um potencial de armamento nuclear muito grande. Eles sabiam disso. Então, eles sabiam que se um atacasse o outro, o potencial de destruição do mundo era gigantesco. Então, hoje, muito se discute essa ideia. Será que vai ter alguma guerra? E se tiver essa guerra, vai ser uma guerra nuclear? Acredito que não vai ter. Aí amanhã acontece, né? Imagina. Acredito que não. Mas por que eu acredito que não? Porque as nações, né, os estadistas, eles têm a noção de que um potencial nuclear hoje, o potencial atômico, ele é gigantesco. Então, qualquer conflito que venha a ocorrer, esse conflito ele pode dar, né, ele pode criar nada mais, nada menos que o fim da humanidade. Né? Então, essa ideia, né, é uma ideia que já existia na Guerra Fria. Eles entendiam o potencial nuclear do seu inimigo. Não à toa, a frase que marca a Guerra Fria, e aí toda vez que vocês forem pensar em Guerra Fria, pensem nessa frase: paz impossível, guerra improvável. Os dois lados sabiam que a paz era impossível, mas eles também sabiam que por conta do potencial bélico, do potencial atômico, a guerra era improvável. Dificilmente ia acontecer a guerra entre as duas nações. E aí o que a gente começou a observar? Que a guerra entre as nações começou a se manifestar em conflitos internos, em conflitos em alguns países. Por isso a gente vai observar que vai ocorrer a Guerra da Coreia, por isso que a gente vai observar que vai ocorrer a divisão da Alemanha,
Por isso que a gente vai observar que vai ocorrer a Guerra do Vietnã. Ou seja, a oposição entre Estados Unidos e União Soviética se manifestava em conflitos em outras nações. Então, nunca ocorreu um conflito direto. O que ocorria era entre comunistas e capitalistas dentro da Coreia, entre a União Soviética atacando um país e os Estados Unidos apoiando esse país a se defender, ou ao contrário. Então, nunca ocorreu um conflito direto. Tá? Por isso que geralmente a gente chama de guerra, geralmente não, a gente chama de Guerra Fria. É porque não houve uma guerra quente, uma guerra bélica em si entre as duas nações. Eles estavam disputando o controle do mundo, mas eles estavam disputando o controle do mundo a partir dessa bipolarização que tem aqui, a partir de ver quem produzia mais arma nuclear, quem produzia mais tecnologia, quem levava o homem primeiro à Lua. Então, a guerra estava em outro espectro. Não estava nesse sentido bélico em si. Havia as guerras bélicas? Havia, mas não diretamente entre essas duas nações. Então, é possível ser de esquerda e apoiar o Trump? Aí não, também não é isso. Porque ele tem uma mentalidade diferente do que a galera que se considera de esquerda ela tem. Quando se coloca essa ideia de sou de um determinado espectro político e não sou obrigado a concordar, é porque dentro da esquerda e dentro da direita existem algumas categorias. Então, existe uma galera que é mais para a extrema esquerda, existe uma galera que é mais liberal. Então, é justamente esse ponto. Não é que você ser de um espectro e concordar com outro que está no outro lado. Não tem como. Tá? Não tem como. Isso não. Então, a guerra ela vai ser marcada justamente por esse aspecto. E aí, repara só, estamos em pleno 2020 e ainda hoje, além dessa ideia de bipolarização que eu falei com vocês, ainda existe algo muito forte no mundo, né, pelo menos em algumas regiões, de estar como se estivesse vivendo na Guerra Fria. Lembra do que a gente estava comentando, acho que a gente comentou, sobre a vacina da Rússia? Então, a vacina da Rússia, ela está para ser agora, né, daqui a 2 semanas, se não me engano, está para começar o projeto o programa de vacinação em massa lá na Rússia. Não sei se vocês estão acompanhando, mas há uma descrença muito grande em relação à eficácia da vacina. Não só a eficácia, mas principalmente aos efeitos colaterais dessa vacina. Porque são 2 grandes problemas. Primeiro, se a vacina ela for efetivada e depois se descobre que ela não tem eficácia contra o coronavírus, isso pode gerar um surto gigantesco, né, de contaminação, né, de infectados por coronavírus, porque a galera vai ter tomado a vacina e vai sair à rua como se tudo tivesse sido normal. Então, o primeiro ponto é esse. Pode ocorrer esse aspecto. Segundo ponto, se não for detectado possíveis efeitos colaterais, imagine as consequências para essa população. Pode ser que a vacina tenha eficácia, mas que os efeitos colaterais possam gerar novos problemas. Então, repara, tá com muitas dúvidas em relação à vacina da Rússia, porque até agora os russos não apresentaram, né, as pesquisas, os resultados que possam, né, dar confiança para a população, para as pessoas utilizarem essa vacina. E aí, por que eu estou falando da vacina da Rússia? Porque essa vacina ela tem um nome, a Rússia deu um nome a essa vacina de Sputnik V. Né? O nome é bem legalzinho, o nome é bem bonito, Sputnik V. Né? É engraçado até. Mas, por que ela deu esse nome Sputnik? E aí, a hora que eu vi esse nome Sputnik, de cara, já veio a ideia, né, de toda a campanha, de todo o projeto da Guerra Fria em levar os soviéticos para o espaço.
né? Tinha uma astronave que ela era Sputnik. Então, a ideia era justamente essa. Repara, essa busca pela vacina hoje tem um tonzinho ainda de Guerra Fria. Não à toa, o cara não foi à toa que eles colocaram o nome de Sputnik. Há uma disputa para ver quem vai produzir primeiro. Quem vai produzir primeiro a vacina para o coronavírus. Então, o que está se colocando hoje é que, pô, galera, vamos deixar de lado essas disputas para ver quem vai primeiro produzir a vacina do coronavírus, para a gente fazer algo que, de fato, né, resolva o problema, traga uma segurança para a sociedade. Não adianta a gente fazer algo correndo e essa vacina gerar uma série de problemas. Não adianta a gente fazer isso. E essa é a grande desconfiança. Por quê? Eles conseguiram produzir uma vacina em 7, 8 meses. Isso aí, se de fato acontecer, cara, isso é uma raridade. Isso é uma raridade. Se as vacinas estiverem prontas daqui a 3 meses, vai fazer 1 ano, né, de início de coronavírus e a busca por uma vacina. Já vai ser um recorde, porque a vacina que demorou menos tempo foi 5 anos. Se não me engano, foi do Ebola. Imagina, então, fazer em 1 ano. Então, a produção da vacina, querendo ou não, ela ainda está sendo alvo dessa disputa de controle de política mundial, do país que vai produzir primeiro. E aí, assim que os russos, eles falaram que estavam com a vacina pronta, eu pensei comigo mesmo, os Estados Unidos ele vai fazer alguma coisa para mostrar que está aí na disputa pela vacina. Não durou 1 hora. Aí eu abri a internet e apareceu uma reportagem. Governo dos Estados Unidos avisa que Trump vai dar uma declaração sobre o andamento da vacina americana. Foi batata, né? Um termo bem antigo, foi batata. Justamente aconteceu isso. Porque há uma disputa ainda para ver quem vai controlar o mundo. Essa rivalidade de Guerra Fria ainda se mantém. Ou seja, a gente começa a observar que desde 1945, Estados Unidos e União Soviética, eles estão nessa disputa, nesse controle pela hegemonia mundial, pela geopolítica mundial. Então, a gente começa a notar que a Guerra Fria ela é marcada justamente por essa bipolarização. E aí, essa bipolarização ela vai começar a se fazer presente em alguns aspectos que eu já tinha colocado a vocês, como, por exemplo, o Plano Marshall. O Plano Marshall, em 47, vem com a ideia de que vamos ajudar financeiramente os países europeus para evitar que o comunismo se aproximasse aí. E aí, quando os Estados Unidos foi lá e fez isso, em 1949, está aqui, a União Soviética foi lá e fez o Comecon. O que era o Comecon? Era o Conselho para Assistência Econômica Mútua. O grande objetivo era o seguinte: a União Soviética estaria dando suporte financeiro para os países do leste europeu. Ou seja, para nós evitarmos que os Estados Unidos comecem com seu processo de expansão do capitalismo em direção ao leste europeu, a gente vai lá e faz o nosso Plano Marshall. Ou seja, quando um país fazia uma coisa, o outro ia lá e dava uma resposta. Então veio o Plano Marshall, aí veio o Comecon. Aí mais à frente, aqui em 49, vai ser criada a OTAN. O que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. Era uma organização militar dos países da Europa Ocidental para eles se organizarem em possíveis confrontos, em possíveis movimentos contra o comunismo. Então, o que a gente começa a observar? Que os Estados Unidos vão lá e, em 49, criam um organismo militar que reúne diversos países ocidentais, diversos países capitalistas, sob o argumento de que eles iriam defender, esse era o argumento deles, tá? A democracia no mundo, a liberdade no mundo. Então, em qualquer conflito
que tivesse alguma oposição do comunismo, né, da União Soviética de alguma forma, a OTAN entraria ali naquele conflito. Obviamente, como resposta, o que a gente vai começar a observar? Que a União Soviética, em 55, vai criar ali o que está o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia é nada mais, nada menos que a OTAN soviética, que é a OTAN do comunismo. Então, repara como essa ideia de bipolarização ela sempre vai ficar muito clara para a gente. E isso não é só nessa ideia. Isso vai acontecer mais à frente, que a gente vai falar na disputa por quem levaria o homem primeiro ao espaço, onde os dois países eles vão começar a disputar isso. Vai também estar no campo da espionagem. Por exemplo, a CIA. A CIA é a agência de espionagem dos Estados Unidos. E aí, o que a União Soviética vai fazer? A KGB. A KGB é a agência de espionagem da União Soviética. Até onde se sabe, a KGB acabou. Pós-Guerra Fria, a KGB acabou. Mas olha a parada como é absurda. Os Estados Unidos ainda mantêm a CIA ativa. Os Estados Unidos ainda mantêm a OTAN ativa. Então, existe essa bipolarização. O que mudou de nome? Então, até onde se sabe, oficialmente acabou. Eu, particularmente, não sei se a KGB mudou de nome. Eu particularmente, não sei. Então, assim, tá falando que mudou de nome, mas eu não sei, não. Nunca parei para pesquisar isso, não. Oficialmente, eu sei que acabou. Né? Mas, com certeza, há órgãos de espionagem. Né? Há órgãos de espionagem que geralmente se coloca como órgãos de inteligência ou de contra-inteligência. Né? Então, existe justamente essa ideia. Então, há essa disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aí, o que eu quero colocar a partir de agora? Essa bipolaridade que a gente está colocando aqui é uma bipolaridade que ela vai se manter até 1991. Então, todos os eventos que a gente for estudar no módulo 19 e no módulo 20, a gente tem que pensar a partir dessa dualidade, a partir dessa bipolaridade, beleza? Só que antes da gente terminar o conteúdo que a gente tem para falar de hoje, e aí eu vou passar uma lista de exercícios para vocês fazerem, eu quero falar o último ponto aqui, que é a primeira crise de Berlim. O que seria essa primeira crise de Berlim? Quando toda vez que a gente vai falar de Guerra Fria, obrigatoriamente a gente fala da Alemanha. E por que a gente fala da Alemanha? Porque a Alemanha é o grande símbolo da divisão do mundo durante o período da Guerra Fria. É o grande símbolo. Não à toa a gente fala do Muro de Berlim, que semana passada teve a data histórica, né? Não lembro agora qual foi o dia em si, se não me engano foi dia 12 ou dia 13, que no ano de 1961 começaram a construir o Muro de Berlim. Se não me engano foi dia 13 de agosto de 1961. Começaram a construir o Muro de Berlim. Mas, repara só, a Alemanha foi o grande símbolo da divisão do mundo durante a Guerra Fria, por conta de Berlim, por conta do Muro de Berlim. Mas a construção do Muro de Berlim só materializou, vamos colocar assim, ou seja, só deixou físico, tá? Só deixou físico através do muro, o que já começou a ocorrer aqui, ó, no ano de 1948. Por que no ano de 1948? Repara, em 48, logo após o fim da Guerra Fria, a Alemanha era dividida em áreas de influência. Então, havia uma área de influência soviética, uma inglesa, uma francesa e uma estadunidense. Sendo que França e Inglaterra não tinham condições de exercer controle sobre as suas áreas de influência na Alemanha. Não tinha porque eles estavam quebrados. Então, o que eles foram lá e fizeram? Se reuniram junto com os Estados Unidos e fizeram, essa reunião era secreta, tá? Fizeram uma reunião secreta entre Estados Unidos, França e Inglaterra e decidiram que as suas áreas de influência
seriam controladas pelos Estados Unidos. Sendo que essa informação, né, de que as áreas de influência seriam controladas pelos Estados Unidos chegou à União Soviética. E aí a União Soviética falou, não, isso não foi acordado. Isso estava decidido desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eles não podem fazer isso da maneira que eles acham interessante. Até porque a União Soviética ficaria enfraquecida ali. Então, o que a União Soviética foi lá e fez? A União Soviética ela tinha um controle sobre a parte oriental da Alemanha. Ela tinha um controle mais sobre a região mais ao leste da Alemanha. Ela foi lá e cortou o abastecimento de suprimentos para o restante da Alemanha. Então, o que eles foram lá e fizeram? Beleza, vocês vão fazer isso daí? A minha retaliação é, eu estou fechando o local, o transporte, o caminho, perdão, no qual os suprimentos são levados até a Alemanha, que é controlada pelas nações ocidentais. Quando isso aconteceu, isso gerou um rompimento muito forte entre a União Soviética e os Estados Unidos, que já estava crescente. E aí a solução encontrada por eles é o seguinte, beleza, você vai fechar a região, não tem mais conversa no tocante à Alemanha? Não tem. E aí foi nesse momento que aconteceu a primeira crise de Berlim, no qual eles foram lá e dividiram a Alemanha em Alemanha Ocidental, que tem um teor capitalista, e a Alemanha Oriental, que tem um teor socialista. Depois de 1870, lembra? Não sei quem vai lembrar. O que aconteceu em 1870 na Europa? Unificação da Alemanha. Depois de 1870, quando a Alemanha se unificou, a Alemanha, lá em 1948, se fragmentou novamente. Então, em 1870, a Alemanha se unifica. Em 1948, a Alemanha passa por um processo de fragmentação e deixa de ser um único país. E aí, só lá em 1991, que a Alemanha vai voltar a se unificar. Vai ocorrer o que a gente chama de reunificação. Mas, a partir desse momento, a gente está começando a observar claramente o começo dessa fragmentação, o começo dessa ideia de Guerra Fria. Até aqui, gente, tranquilo? Deu para entender? Ficou alguma dúvida ou não? Sinaliza aí para mim no chat, por favor, gente. E aí, olha só, vamos lá então. Vamos fazer uma lista de exercícios aqui, tá? E aí a gente tenta corrigir. Vou mandar aqui. A gente tenta corrigir ainda hoje. Os resultados já vão aparecendo para vocês, tá? Eu deixei para aparecer. Mas a gente tenta corrigir mesmo assim, para a gente ver quais são os erros. São 9 e 7. Eu vou dar espaço aí para vocês fazerem até 9 e 20, que a gente consegue corrigir pelo menos duas, beleza? Tá? Então, até a 9 e 20, beleza? E aí, gente, olha só, eu só vou desligar meu áudio e a câmera aqui, que eu vou pegar uma água para mim nesse meio tempo, tá? E aí a gente volta e corrige isso daí. Tudo bem?
Pessoal, qualquer dúvida eu estou aqui, tá? Gente, mais 5 minutinhos só, hein?
E aí, galera, podemos começar a corrigir? Já até escolhi aqui quais são as duas das 4 questões que a gente vai corrigir. São as duas que têm o maior índice de erro. Uma, só 36% dos que responderam até agora acertaram. E a outra, só 50% responderam essa pergunta corretamente. Então, mantém 50% de erro e a outra aí, né? Sou de humanas, não vou saber fazer essa conta rapidamente, mas acho que é 64, né? 64%. Então, vamos lá. Seguinte, gente. Deixa eu transmitir aqui a tela para vocês. Tá? Vamos lá. Estão conseguindo ver? E aí fala aqui para a gente, ó. Não, essa aqui, essa A1, se não me engano, teve 100% de acerto. Não, quase 86% de acerto. E aí a bipolaridade. A2, vamos aqui na 2, ó. A 2 fala o seguinte para a gente. Os recentes acordos para a diminuição das armas estratégicas de longo alcance afastam as campanhas histéricas e o perigo de um confronto bélico catastrófico. Quando se analisam as origens da denominada Guerra Fria, percebe-se que ela se relacionou inicialmente com, e aí vem a, né, a política do desarmamento nuclear, o enfrentamento militar direto entre as duas superpotências. A política do desarmamento nuclear, não. Pelo contrário, no qual a gente começa a observar que a Guerra Fria foi marcada pela política do armamento nuclear. Então, já estaria errado aí. E aí, quando a gente parte para a segunda parte ali, enfrentamento militar direto. Não ocorreu. Não ocorreu. Então, essa opção aí está totalmente errada. B. A instalação de rampas de lançamento e a retirada dos mísseis soviéticos de Cuba. Essa segunda opção aí, ela está se referindo à crise dos mísseis de 1961 em Cuba, quando a União Soviética aponta mísseis para os Estados Unidos e os Estados Unidos apontam mísseis para Cuba. Então, não. Isso aí ocorreu, mas não é inicialmente o fato que vai marcar a Guerra Fria. Então, não pode ser. A C. O fim da Guerra do Vietnã e o apoio norte-americano aos contras da Nicarágua sandinista também não tem a ver. São fatos que vão ocorrer na Guerra Fria, mas que não é o início, não vão marcar o início do conflito. Tá? E aí vem a D. A ascensão de Mikhail Gorbachev na União Soviética e sua política de glasnost. Pelo contrário, a ascensão de Gorbachev e a glasnost vão ser marcos de fim da Guerra Fria. Vão estar levando lá a Guerra Fria para o seu fim. Então, é o contrário, é o inverso. Se a questão pedisse justamente os momentos finais, talvez essa opção aí estaria correta. E aí vem a nossa resposta certa. O envolvimento dos governos inglês e norte-americano na elaboração de um discurso responsabilizando o comunismo como terrível ameaça ao mundo livre. O discurso do Churchill, dizendo lá sobre a cortina de ferro, que estaria dividindo o mundo em liberal, democrático e um mundo autoritário, e o discurso do Harry Truman, no qual ele fala sobre o perigo vermelho, né, o fantasma do comunismo rondando o mundo ocidental. É isso aí, tá bom? Então, a opção correta aí vamos ver aqui como vocês foram nessa opção. 7 marcaram a correta, e aí o restante ficou bem dividido entre as opções, tá? Quem errou, conseguiu entender isso aí, o que eu quis dizer aqui ou não? Entendeu onde está o erro de cada opção? Vamos ver aqui qual foi a outra. Se não me engano, foi a 4. A 3 a galera foi, está demorando a processar. Excelente.
Vamos aqui para 4 mesmo. 4 fala o seguinte, ó, a União Soviética transformou-se após 1945 numa das potências mundiais, tanto no campo econômico como técnico. Um dos melhores exemplos dessa transformação é e aí vem a resposta correta, já é a de cara, desenvolvimento da política espacial, representada pela primeira viagem em torno da Terra por Yuri Gagarin. Então, aí o que está se colocando é justamente essa disputa que vai ocorrer entre Estados Unidos e União Soviética no campo espacial, para ver quem seria responsável por levar primeiro o homem à Lua. Então, a questão está trabalhando com isso. E aí vamos desmascarar, então, as outras opções, né, que estão erradas. A B fala o seguinte, ó, desenvolvimento da indústria cinematográfica e das teorias em torno da fusão nuclear. Isso ocorre, vai ocorrer o desenvolvimento da indústria cinematográfica, né, mas isso não é, né, o que faz com que a União Soviética se torne uma potência no campo técnico, né, nesse campo das transformações. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver mesmo. A C, desenvolvimento da indústria automobilística e o incremento do sistema industrial privado. A primeira parte dessa opção poderia até estar correta, por mais que na União Soviética não ocorreu um foco pelo desenvolvimento da indústria automobilística, não. A questão dos carros era algo de secundário, era uma indústria secundária, não tinha interesse nisso. E o incremento do sistema industrial privado, nada a ver, pelo amor de Deus. Isso aí é um grande erro, não houve um incremento de um sistema industrial privado. Pelo contrário. A D, crescimento do mercado interno com o desenvolvimento de novas técnicas de cultivo agrícola e aumento de salários. Gente, isso aqui não tem nada a ver em relação à transformação de uma das potências mundiais. Tá? Era nada a ver nesse contexto. E vem a E, crescimento da produção agrícola em função do fim da intervenção do Estado no setor e de técnicas... Nossa, isso aí é mais errada. Não vou nem ler tudo. Porque não tem como a gente dizer que houve o fim da intervenção estatal e a adoção de técnicas administrativas americanas. Não, jamais. Totalmente errada. Aí a opção está justamente baseada naquela disputa pela quem chegaria primeiro ao espaço, na disputa espacial que ocorria. Beleza, galera? Deu para entender essas duas questões aí? Essas foram as mais erradas. A 2 e a 3, só 4 pessoas erraram. E das 4 pessoas, 3 marcaram a C e uma a E. Vamos ver aqui rapidinho? Ó, sobre o período da Guerra Fria, 1945-1989, assinale a alternativa correta. A Revolução Cubana é o exemplo do domínio soviético que se estendeu para toda a América Latina. Não se estendeu para toda a América Latina, tá? E também não houve um domínio soviético claro em Cuba. Cuba fez, principalmente a partir de um determinado momento, um próprio socialismo. Então, não pode ser essa daí. B, que é a correta. A disputa por zonas de influência se materializou em rivalidades diplomáticas, concorrência econômica e competição tecnológica. Vamos ver aqui a C. O medo de um conflito nuclear, a retórica belicista, o radicalismo político opuseram Estados Unidos e União Soviética, que mediram suas forças militares diretamente. Né? Então, o erro, claro, da questão está aqui, ó, no finzinho. A D. A disputa se direcionou à América Latina, onde o domínio americano garantiu governos democráticos na maior parte do continente, apesar do avanço comunista. Não. O domínio dos Estados Unidos aqui garantiu a ocorrência de diversos governos ditatoriais. Então, na América Latina, a gente viu diversos governos ditatoriais, inclusive no Brasil, por conta desse controle dos Estados Unidos como forma de evitar o comunismo, tá? Então, não pode ser essa daí. E vem a E.
a Guerra do Vietnã é tratada como exemplo de vitória. Não, os Estados Unidos não venceu a Guerra do Vietnã. Pelo contrário, os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã. Achou que seria uma guerra rápida e a guerra durou cerca de 10 anos e saiu derrotado como ainda através dos Vietcongues, tá? Então, perdeu a guerra. Então, não poderia ser nenhuma dessas opções. Beleza, galera? Deu para entender tudo isso que a gente falou aqui hoje? Tranquilo? Alguma dúvida ou não? Eu entendi tudo. Beleza, então. E aí, gente, olha só. A gente se vê mais tarde, então. Que horas que a gente vai se ver? 11h30, onde a gente fala de sociologia e a gente vai falar sobre democracia. Tudo bem? Até mais tarde, professor. Um bom descanso para todo mundo, né? Agora, esses 20 minutinhos que vocês vão ter. Uma boa próxima aula e aí a gente se vê 11h30. Tá, gente? Tchau, tchau. Até já. Tchau, Lucas. Tchau, Tchau. Lucas.